A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nesse dia eu quero dizer para você que é uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor, e nessa oportunidade eu quero conversar com você sobre a importância dos nossos relacionamentos, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre os nossos relacionamentos. Nós sabemos a importância da amizade, a importância da afetividade, da comunhão, e a Bíblia, ela fala de vários assuntos sobre a nossa vida, e assuntos que são necessários, assuntos que são importantes, orientações que trazem qualidade de vida para nós. E aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 9 a palavra de Deus dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A Bíblia, em todo o tempo, em vários trechos, enfatiza a importância da comunhão. Deus, quando criou o mundo, quando criou todas as coisas, diante de tudo que Ele havia criado, Ele disse: é bom, as coisas eram boas, Deus aprovou o que Ele fez. Mas quando Ele criou Adão, e ao ver Adão sozinho, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora para ele, eu vou colocar do lado dele alguém que lhe corresponda, alguém que compartilhe com ele. Então nós vemos que Deus sempre se preocupou, sempre teve esse cuidado, porque Ele nos criou com essa necessidade de senso de pertencimento, de estarmos nos sentindo protegidos, acolhidos por um grupo. Por isso mesmo Deus criou a família, por isso Deus criou a igreja, para que através desse ajuntamento nós pudéssemos formar vínculos, nos sentir seguros. Mas a gente percebe que algumas pessoas, elas têm sofrido com um sentimento que adoece a alma, que é o sentimento de solidão. E apesar do mundo cada vez mais tem uma população maior, a cada ano que passa essa população cresce, nós encontramos pessoas sofrendo com o sentimento de solidão. O sentimento de solidão é diferente daquela solidão circunstancial que às vezes a gente pode experimentar quando a gente muda de cidade, muda de escola ou muda de trabalho, e a gente se sente sozinho naquele espaço até criar vínculos, não é? Também é diferente da solitude, porque a solitude é aquele gostar de ficar a sós. Quando a gente gosta de ficar um pouco só com a gente mesmo, porque a gente precisa reavaliar a nossa vida, porque a gente quer orar, a gente quer meditar na palavra, então a gente sente algum prazer em estar só. Mas a solidão é diferente. A solidão, ou melhor, o sentimento de solidão é aquele vazio interior, aquela sensação de abandono, de desprezo, de desvalor, que muitas vezes assalta ou subjuga uma pessoa, e essa pessoa, quanto mais ela se sente só ou ela sente a solidão, mais ela se isola. Por isso mesmo a solidão é um sentimento que precisa ser olhado, porque ela pode até levar a uma depressão, pode levar a uma ansiedade e a outros problemas emocionais graves. E nós vemos que Deus realmente não nos criou para nós estarmos isolados. Deus nos criou, como diz a palavra dele, para que nós possamos viver em comunhão. Nós passamos e estamos passando ainda por um período de isolamento social, não é? E nós temos sido orientados a evitar contato com as pessoas. E isso tem sido muito difícil para muitos de nós. Na verdade, para aquelas pessoas que têm esse sentimento de solidão, se torna mais difícil ainda esse afastamento. Porque as pessoas que têm o sentimento de solidão, as pessoas que sofrem com esse sentimento, elas não precisam estar rodeadas de pessoas para se sentirem acompanhadas ou se sentirem seguras. Na verdade, muitas vezes o sentimento de solidão acontece mesmo quando nós estamos rodeados de pessoas. Nem sempre um grupo de pessoas está criando laços, está tendo vínculos, está fortalecendo os seus vínculos. Nem sempre há interação, nem sempre há compartilhamento, nem sempre a amizade é cultivada. E quando isso acontece, há um profundo sentimento de solidão que chega a ser uma dor na alma. E a Bíblia,
ela vai nos ensinar a não apenas admitir que isso acontece, reconhecer quando isso acontece, mas também a Bíblia nos ensina a superar o sentimento de solidão e o sofrimento que ela traz. Através da história de Ana, e a história de Ana se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós lemos, o Senhor nos ensina como Ana superou a solidão. Ana era casada com Elcana e ela tinha uma rival chamada Penina que a humilhava e ela se sentia rejeitada, frustrada, nem mesmo Elcana, o seu marido, a compreendia. Ela não tinha filhos, ela sofria por não ter filhos, ela se sentia só, tão só que ela perdeu a alegria, a vontade de se alimentar, ela não comia nem bebia, diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9, que Ana se levantou e ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no versículo 18, nesse mesmo trecho, diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. A Bíblia traz o exemplo de Ana. Quando Ana ela entende o seu sofrimento, ela percebe a sua dor, ela reconhece a dor da solidão, ela vai ao templo, ela abre o seu coração, e derrama a sua alma diante do Senhor. Ela expressa para o Senhor a sua dor. A questão da solidão, o sentimento de solidão é complicado porque muitas vezes aquele que sofre com o sentimento de solidão, ele tende a se isolar, e quanto mais ele se isola, maior é a dor que ele sente. Por isso a Bíblia nos ensina, através da história de Ana e de vários princípios da palavra de Deus, a vencer, a superar a solidão. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que sofreu todas as dores. Na cruz, Jesus chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ao dizer isso, Jesus estava expressando ele mesmo o sentimento de solidão que ele estava padecendo naquele momento. Mas ele sofreu essa dor da solidão, para que nós, eu e você, nunca mais estivéssemos sozinhos. E nós podemos contar para Jesus. Através da oração, nós temos o recurso de falar para Jesus o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, e receber o consolo, receber a presença que curou a Ana. A presença de Deus naquele dia que Ana entrou no templo a curou, porque ela saiu do templo, a situação, as circunstâncias não tinham mudado, ela continuava padecendo a mesma situação de humilhação, mas o semblante dela já não era mais triste. Ela foi e comeu por conta da presença de Deus e da cura que a presença de Deus trouxe para Ana. Eu quero dizer para você que você pode se achegar a Deus, você pode expressar e derramar sua alma diante do Senhor, porque o Senhor Jesus compreende a dor da solidão. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, que prometeu estar comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos então ao Senhor, vamos levar as nossas dores ao Senhor, vamos expressar diante dele aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer. Vamos levar o fardo da solidão e entregar ao Senhor, porque o Senhor derrama o seu refrigério sobre a nossa alma e ele nos cura de todo sentimento de solidão, de toda frustração por nos sentirmos sós, abandonados ou desprezados. Deus tem esse poder, Deus tem esse querer, e Ele quer trazer para mim e para você uma cura, para que nós entendamos que na presença do Senhor e na comunhão com o Senhor, através do nosso relacionamento com o Senhor, nós nunca nos sentiremos sós. Ana também teve uma experiência. Ao derramar o seu coração diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, se aproximou dela. A princípio ele não a compreendeu, mas depois ele acolheu, depois ele entendeu o sofrimento de Ana e ela percebeu que tinha alguém perto dela que podia compreendê-la. Às vezes a gente pensa que não tem ninguém perto da gente, mas Deus sempre coloca pessoas do nosso lado, e se nós prestarmos atenção, tem alguém sim com quem a gente pode se abrir, com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode expor o nosso sofrimento, abrir o nosso coração, e essa pessoa vai estar conosco, orando conosco, vai estar nos dando as suas mãos,
nos dando o seu ombro, nos acolhendo e promovendo o bem-estar que nós precisamos. Então, querido, que nesse momento, que nesse dia você perceba que Deus está presente, Ele é o nosso Emanuel, e que Ele traga o consolo para a sua vida na medida em que você abrir o seu coração, derramar o seu coração diante do Senhor. Receba o consolo, receba da paz do Senhor no seu espírito, no seu coração, e receba também a revelação de que o Senhor disse na sua palavra: nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Que essa palavra penetre o seu coração e fortaleça a sua alma, em nome de Jesus. Amém.